Esse é o módulo 3 do curso Boas Práticas com Estudantes Neurodiversos, orientações para docentes do ensino superior. Estamos na primeira parte do módulo 3, intitulado Práticas Didático-Pedagógicas com Estudante Neurodiverso. Nessa primeira parte, nós vamos tratar da ambientação e do primeiro contato com o estudante. Mas antes de adentrarmos na ambientação, é preciso a gente tratar de aspectos muito importantes. São necessários alguns apontamentos gerais sobre o tema. Transtornos do neurodesenvolvimento têm manifestações cognitivas variáveis, mas não representam necessariamente déficit intelectual. O docente precisa ter em mente que o estudante neurodiverso que cumpriu as etapas da educação básica, prestou o processo seletivo e ingressou no ensino superior, desenvolveu habilidades cognitivas e aprendizado para isso, e, portanto, não deve ser infantilizado ou subestimado nas suas potencialidades e na sua capacidade. Existem adaptações didático-pedagógicas que são obrigatórias a partir da apresentação do laudo médico. Já falamos sobre isso no módulo anterior, mas vamos relembrar aqui. A presença do mediador nos espaços didáticos, se for uma pessoa com deficiência, por exemplo, tempo extra e sala reservada para avaliação, ledor de prova e transcritor de respostas, essas são prerrogativas de todos os estudantes neurodiversos, por exemplo, mas há outras adaptações didático-pedagógicas que são facultativas. Essas adaptações facultativas vão representar aquilo que se espera do docente comprometido com a inclusão e com a boa informação dos estudantes que estão sob a sua responsabilidade. Se o docente conduzir a sua disciplina de forma assertiva, planejada e organizada, as chances de atender positivamente a praticamente todos os estudantes neurodiversos vai aumentar bastante, independente do diagnóstico que o indivíduo tenha. E isso a gente já considera 70% do caminho percorrido. Se o docente entender que os déficits, conforme apresentamos e descrevemos lá no módulo 1, são variáveis, mas que podem ser contornados com adaptações didático-pedagógicas factíveis, que podem ser realizadas, conforme nós vamos expor nesse módulo 3, nós já temos mais 30% desse caminho percorrido. 70% com 30% integram os 100% de aproveitamento acadêmico que um estudante neurodiverso pode alcançar se atendermos à condução da disciplina dessa forma, de forma assertiva, planejada e organizada, e se promovermos essas adaptações didático-pedagógicas. Ao final desse curso, nós esperamos que o docente perceba que todos os estudantes poderão se beneficiar das sugestões de práticas didático-pedagógicas, sejam eles neurodiversos ou típicos. É importante, antes da gente continuar, relembrar aqui o que é a conduta ou comunicação assertiva. A conduta ou comunicação assertiva é a capacidade de agir ou se expressar de maneira direta e facilmente compreensível pelos demais, sem ser agressivo ou desrespeitoso. A assertividade, ela vai ser uma característica presente nos espaços didáticos e na relação com os estudantes. O docente que é assertivo na forma de conduzir a sua disciplina e na forma de se comunicar com os seus estudantes, consegue passar com muito mais habilidade e muito mais facilidade o seu conteúdo, e os estudantes, por sua vez, sejam eles neurodiversos ou típicos, vão apreender muito melhor aquela informação e aquele conhecimento. Então, assertividade vai ser uma palavra que nós vamos ver bastante ao longo desse módulo, porque ela vai permear as ações e as práticas docentes
que vão favorecer não só estudantes neurodiversos, mas a todos os estudantes. Bom, é importante que o docente conheça o seu estudante para além do laudo médico. Quando o docente recebe da instituição a informação que terá um estudante neurodiverso ou um estudante com deficiência na sua sala de aula, na sua disciplina, ele vai receber essa informação a partir do laudo médico. Mas é preciso que ele vá além desse laudo médico para conhecer o seu estudante. Isso porque o laudo médico informa ao docente sobre o transtorno do neurodesenvolvimento do estudante apenas com termos médicos e o número da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Essa informação por si só, ela não vai integrar o estudante ao ambiente acadêmico. E é por isso que o docente precisa conhecer o seu estudante para além do laudo médico. A sugestão aqui não é dar aula particular, nem facilitar o processo de avaliação para esse estudante, né? Fazer um processo diferenciado dos demais, mas tão somente dar atenção à pessoa. Isso é muito importante, a atenção à pessoa. Nesse caso, pergunte regularmente e preferencialmente em particular ao estudante neurodiverso se as estratégias didático-pedagógicas estão cumprindo o objetivo da aprendizagem. Se há alguma dificuldade extra de ambientação nos espaços didáticos, de acompanhamento das aulas, de frequência às aulas e de execução de trabalhos e de avaliações que, porventura, precisem de reorganização. Só vamos abrir um parênteses aqui. Quando nós nos referirmos a espaços didáticos, nós vamos estar falando em todos os ambientes onde a disciplina é conduzida, onde se promove a transposição do conhecimento e o aprendizado. Então, é a sala de aula expositiva, é a sala ou laboratório de aula prática, é um ambiente externo, a instituição de ensino, em uma aula de campo, por exemplo, em uma visita que pode ser a um museu, pode ser a um centro de ciências. Então, esses são os espaços didáticos que nós vamos nos referir aqui no nosso curso. Bom, por mais que o docente ele tenha se organizado para receber o seu estudante neurodiverso, tomou conhecimento dessa condição, de qual é o transtorno do neurodesenvolvimento, a partir do laudo médico. Por mais que ele tenha se organizado para receber o seu estudante, existem variáveis de ordem pessoal, social e ambiental que podem mudar, né? E isso vai justificar essa verificação periódica com relação à eficiência das estratégias didático-pedagógicas, conforme aqui a primeira pergunta, e a essa questão da dificuldade extra e da necessidade de organização. Então, isso é muito importante. Conheça o seu estudante para além do laudo médico que lhe é apresentado. Vamos entrar agora mais especificamente na ambientação, né? Então, dentro das práticas didático-pedagógicas com o estudante neurodiverso, vamos tratar agora da ambientação, do ambiente didático, do ambiente onde as aulas e as atividades de aprendizagem vão acontecer. Primeiro de tudo, evite estímulos sensoriais intensos nos espaços didáticos. Essa é uma orientação que se dá. Algumas sugestões para que isso seja atendido. Peça a todos para manterem silêncio durante as aulas e oriente para que cada um fale por vez, sempre pedindo a palavra antes. Se a dinâmica da aula for na forma de debate, vale a mesma orientação. Cada um fala por vez durante o debate. Se a aula for num espaço externo, é uma aula de campo, é uma aula em um museu, é uma aula em um centro de ciência,
Avalie junto ao estudante, particularmente ao estudante autista e ao seu mediador, se ele tiver um mediador, quais seriam as possíveis implicações de desconforto e irritação inerentes ao espaço escolhido para a aula e organize uma atividade substitutiva se for o caso. É importante lembrar, conforme dito lá no módulo 1 do nosso curso, que autistas podem ter transtornos de sensibilidade associado ao próprio TEA. Então, não é incomum que autistas tenham transtorno de processamento sensorial, transtorno do processamento auditivo. O transtorno de processamento sensorial pode alcançar os 5 sentidos. Então, o barulho muito alto, estímulos luminosos muito intensos, questões associadas ao tato, ao odor, ao paladar, podem afetar o estudante autista. No caso do processamento auditivo, a dificuldade de compreender a comunicação oral quando há muito ruído de fundo no ambiente. Então, essas são as questões da sensibilidade que podem estar associados ao estudante autista. Então, nesse caso específico que estamos mencionando, é importante avaliar, e é um espaço externo, é um espaço diferente, avaliar se haveria alguma possibilidade de implicação, causando desconforto, causando irritação, né? E se for o caso, o docente organiza uma outra atividade para substituir. A proposta aqui não é deixar de fazer a atividade porque há outros estudantes na turma, mas por que não uma atividade alternativa para esse estudante autista que tem mais sensibilidade? Se a comunicação com o autista, o estudante autista, for em ambiente com ruído, é possível, por exemplo, que ele peça para você repetir a informação. Nesse caso, procure conversar em ambiente mais silencioso. Eu creio que na explicação acima nós já justificamos o porquê dessa condição, né? Então, transtorno do processamento sensorial faz com que haja uma dificuldade no entendimento da comunicação oral quando há muito ruído de fundo. Então, isso é uma característica bem comum em autistas. Então, ele pode te pedir para repetir a informação e você, percebendo isso, já pode, inclusive, se antecipar e procurar a conversa em um ambiente mais silencioso para facilitar a comunicação. Evite slides e projeções com efeitos especiais, especialmente em espaço didático escuro. Se isso for imprescindível à aula, permita que o autista assista aos slides ou projeções em casa ou em outro local com mais conforto sensorial. Creio também que isso já foi justificado no slide anterior, essa questão da sensibilidade sensorial. Então, aqui no caso, se trata de uma sensibilidade associada ao estímulo visual. Então, se for possível deixar o ambiente com um pouco de luminosidade, isso vai ser bom. Se não for possível, se for imprescindível a sua aula ter esse tipo de projeção com efeitos especiais e ter o ambiente didático escuro, fica aí a sugestão para que se permita, então, ao autista assistir esse slide em um outro ambiente mais confortável. Permita ao autista utilizar fone de ouvido isolador ou minimizador de ruído em momentos de estresse, né? Eu creio que essa questão da sensibilidade sensorial já está devidamente esclarecida e isso faz parte de um auxílio ao estudante para que ele fique mais confortável. Então, em momentos de estresse, isolar o ruído acalma, né, e permite aí um controle das emoções, principalmente aquelas que vão levar aí ao estresse. Então, permita ao autista utilizar o fone de ouvido isolador, se for o caso. Permita ao autista sair do espaço didático em momentos de estresse. Nesse caso, quando há um mediador, pode ser um auxílio importante para contornar essa situação ou ajudar o estudante nessa situação. Tá? Então, em momentos de estresse,
onde há necessidade aí de uma autorregulação, né? Lembrando, autistas têm, né, questões relacionadas à comunicação verbal e não verbal, então muitas vezes vai ser importante isso. O estresse pode ser desencadeado por vários estímulos que estão ali no ambiente ou o conjunto desses estímulos, então permita que ele saia do espaço didático nesses momentos para se acalmar. Dê preferência aos espaços didáticos que tenham climatização com baixa emissão de ruído ou ventilação natural. Isso também está relacionado a essa questão da sensibilidade sensorial, principalmente aí voltada a estudantes autistas. Claro que se isso estiver fora da sua ação docente, você pode pedir à instituição que tome as providências cabíveis. O mesmo vale com relação à iluminação. Dê preferência aos espaços didáticos que tenham lâmpadas LED ou lâmpadas incandescentes, ao invés das lâmpadas fluorescentes, que piscam e podem fazer ruído. E aí, mais uma vez, se isso estiver fora da sua ação, peça aí à sua instituição de ensino que tome as providências necessárias. Bom, muitas das questões que foram apresentadas aqui no que se refere à ambientação fizeram referência direta a estudantes autistas, né? Existe realmente essa questão de sensibilidade, de transtornos de sensibilidade, de transtornos auditivos que estão associados ao espectro autista. Então, essas referências foram pontuadas, né, em função disso, mas é muito importante a gente compreender que um ambiente confortável em termos sensoriais, ele vai ser bom e ele vai ser muito positivo em termos de aprendizagem para todos os estudantes, independente de ser um estudante autista, independente de ser um estudante com outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento ou um estudante típico. E, além disso, um ambiente com conforto sensorial também é importante ao docente no exercício da sua função, né? Na condução das aulas, na transmissão da informação, para a organização do seu conteúdo, para a organização e a condução da docência, do exercício da docência. Então, isso é que é o mais importante. Para além de atender às especificidades de um estudante autista, nós temos que pensar na boa ambientação como algo que atende a todos os estudantes e também dá um conforto muito grande ao docente. Vamos para o segundo item a ser tratado dentro da primeira parte do módulo 3 do curso, práticas didático-pedagógicas com estudante neurodiverso, entrando agora no primeiro contato. O primeiro contato que o docente estabelece com o estudante. Não trate o estudante de forma infantilizada e nem o subestime. Essa é a primeira orientação para um primeiro contato. Nós já falamos sobre isso anteriormente, nesse mesmo módulo. O estudante, ele cumpriu as etapas da educação básica, prestou um processo seletivo e ingressou na instituição de ensino superior. E ele é uma pessoa adulta. Então, não faz sentido tratar o estudante de forma infantilizada e nem subestimá-lo, certo? Cumprimente o estudante naturalmente, mas evite o contato físico. Por que isso? Porque se tratar de um estudante autista, por exemplo, com transtorno sensorial, o tato é um dos sentidos que pode estar implicado nesse transtorno sensorial. Nem todos os estudantes autistas vão ter essa restrição, mas é o primeiro contato, você ainda não conhece o seu estudante, então pode tranquilamente evitar o contato físico, porém cumprimentá-lo naturalmente. Quando estamos aqui tratando do primeiro contato, estamos partindo do princípio que o docente, ele já recebeu a informação a partir do laudo médico de qual é o transtorno do neurodesenvolvimento
que está aí relacionado ao seu estudante. Então, ele já, pelo menos, deveria ter conhecimento, né, de quais são as necessidades em termos de adaptações didático-pedagógicas. Mas é importante, como falamos anteriormente, que ele conheça o seu estudante para além do laudo médico. Então, nesse primeiro momento, nós não estaremos de posse de todas as informações, mas, obviamente, precisaremos, né, abrir caminho para ter essas informações. Cumprimente-o naturalmente e evite o contato físico. Seja sempre assertivo na comunicação. Olha a assertividade retornando aí, né, dentro das nossas orientações. Então, é importante ser assertivo, seja direto, seja claro, seja objetivo. Faça com que a sua comunicação seja facilmente compreendida por todos. E isso é especialmente importante para o estudante neurodiverso. Procure se comunicar de frente para o estudante. Isso mantém o foco e a atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está transmitindo. Se for um estudante autista, não espere pelo contato visual. O autista tem dificuldade na interação social, né? Isso já foi explicado lá no módulo 1. Ele pode ter, então, por isso, uma dificuldade de fazer o contato visual, mas isso não quer dizer de forma alguma que ele está desatento ou que não está entendendo aquilo que você está dizendo ou aquilo que você está explicando. Em oposição a isso, nós podemos aqui dar o exemplo do estudante que tem TDAH, em que o contato visual é muito importante para manter o foco, para manter a atenção. Então, procure se comunicar de frente para o estudante e ele decide se é importante ou se ele se sente confortável em fazer o contato visual com você. Lembrando que a falta desse contato não quer dizer desatenção ou falta de entendimento.